meus queridos irmãos, então, envolvidos na imensidão desse amor. É muito gratificante falar do Senhor nesse momento preparatório para o Natal, porque, em que pese tantas polêmicas, divergências, fatos históricos, sociológicos, arqueológicos, historiográficos também, que, apesar de a cada dia trazerem novidades aparentemente inesperadas sobre Jesus, independente disso, o que temos notícia é que no orbe terrestre, essa estrela que veio com a missão de resgatar espiritual e moralmente a humanidade terrena, continuará sendo o nosso modelo guia protótipo luz. Então, como a doutrina é clara, no aspecto de que, quando questionada a pleiade de espíritos que assessorava a codificação, esta pleiade respondeu, quando se questionou qual modelo que devemos seguir, indubitavelmente, esse modelo guia protótipo para a humanidade é Jesus. Então, independente de discutirmos aqui aspectos científicos que circundam o natalício desta personalidade tão apaixonante, que eu digo sempre, na minha área jurídica, costumo rastreá-lo política e juridicamente. Até porque nós sabemos que nesta missão nobilíssima, abraçada pelo Cristo, devido ao seu amor tão incondicional, ao abraçar a essência humana sem pré-julgamentos e lutar pela plena emancipação da pessoa, ele incomodou uma estrutura sociopolítico, jurídica, específica de uma época. E sabemos que desencarnou, obviamente, dentro exatamente do plano reencarnatório para o qual veio, mas os motivos humanos, propriamente humanos, que o levaram a retornar à pátria celestial foram questões que tocaram no incômodo que esta personalidade corajosa causou em uma determinada sociedade. Então, eu já tive a oportunidade de perguntar aos meus alunos, na história dos direitos humanos de que se tem notícia, qual, digamos assim, um primeiro possível defensor dos direitos das crianças e dos adolescentes que haja se destacado na história da humanidade? Aí todos se debatem, falando com inúmeros doutrinadores da área jurídica. Eu digo, foi Cristo. Quando, reconhecendo o respeito integral que se deveria dar a toda e qualquer pessoa, independente, inclusive da sua idade biológica, já entendendo Jesus, que ela em nada condiz com o patamar espiritual e evolutivo de cada ser, chamou para si as criancinhas e pediu que os adultos as respeitassem. Aquele foi o Natal das crianças. Naquele momento, quando questionado a respeito de Maria Madalena, e que em uma das passagens bíblicas, conforme a tradução, o mestre assevera que não veio para julgar,
aquele renascimento provocado pelo toque do perfume inconfundível de Jesus, sem dúvida, foi o Natal de Maria Madalena. Quem sabe se, em determinado momento, o clamor da espiritualidade não seja um renascimento em determinado momento da vida, quando espíritos tão nobres, por exemplo, como Joana de Ângeles, e outros, em suas mensagens, que vêm alertando para que as doenças psíquicas, a exemplo, por exemplo, da depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, etc., são as que mais incidirão a humanidade neste processo pelo qual ela vem atravessando, tão conturbado, e neste milênio. E o Espiritismo, a doutrina abençoada, tem um papel fundamental de reconhecer, em que pese muitas das enfermidades, claramente, e a doutrina andar par e passo com a ciência, e dela não se afastar. Nada de superstição, nada de mitificação, nada de exagero, nada de fanatismo. Tudo isso a gente sabe que a doutrina orienta. Então, andando para e passo com a ciência, é lógico que nesse conjunto de doenças há fatores diversos, genéticos, psicossomáticos, etc. Mas, geralmente, por trás também dessas enfermidades, há os devidos resgates nos processos, ciclos e compromissos assumidos por cada espírito, por cada ser, antes do seu retorno ao orbe terrestre. Compete a nós compreender, portanto, as dores humanas como Jesus o fez. A todo momento, todo dia, auxiliando, servindo, não unicamente prometendo às pessoas aquela cura rápida, fácil, né? Porque agora essas promessas de prosperidade, de cura, são muito rápidas. E a conversão, nós sabemos, meus irmãos, é uma mudança tão profunda que nem eu poderia, com a ajuda da espiritualidade e da mentoria, descrever em palavras. Porque a experiência com Deus na trajetória evolutiva e o despertar para o Natal e não viver no Natal, apenas no Natal, é muito singular e não nos cabe julgar. Cada um está exatamente no seu processo singular. E o seu renascimento para a vivência do Natal, que é contínuo, ininterrupto e a todo momento amparado pela espiritualidade, sob a direção da mentoria de cada um, da administração espiritual da casa que cada um frequenta, do seu local de culto, da sua ascendência, das suas crenças. Até porque, quando nós vamos para o capítulo 18 de A Gênese, observando os processos pelos quais o planeta vem atravessando, dentre estas dores, às quais os espíritos superiores fazem menção: depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, os índices de suicídio aumentando, as desavenças familiares, aquilo que literalmente se previa na Bíblia, de uma maneira extremamente metafórica, que foi desvelada ao rasgar o véu, a codificação no século XIX, e o que continuamente é confirmado pelas mensagens que chegam para atualizar esta doutrina, obviamente, sempre ancorada na codificação, porque entendemos que dela, de tão profunda, não devemos nos afastar. Porque a cada dia que eu leio e que eu estudo, eu tenho a impressão
de que sou um iniciante. E dentro do renascimento ao qual me proponho nesta encarnação, e dentro da missão árdua naturalmente, mas gratificante, que Jesus me ofertou, e que me segura até hoje, por conta também da benfeitora a irmã Luísa, eu venho entendendo que viver o Natal é extremamente diferente de viver num Natal como este, midiático, apelativo, sem sombra de dúvidas, independente, pois, de todas as controvérsias a respeito de data do Natal, o que Jesus fez dos 12, 13 aos 33 anos, as polêmicas desnecessárias que circundam a vida de Maria, por exemplo. Será que isto, por si só, toca, desmerece ou arranha uma centelha do exemplo magnânimo de Jesus? Não. Nem tampouco de Maria, nem tampouco de tantos outros benfeitores, e nem tampouco de tantos e tantos médiuns respeitáveis à luz da doutrina, também, obviamente, dentro do seu processo evolutivo, dentro do seu despertar, ou seja, dentro do seu renascimento, dentro do seu viver o Natal, também foram e são incompreendidos. Quem sabe, dentro da família, dentro da casa espírita, as divergências, as dissidências, as aberturas de novas casas, tudo isso é natural. Não podemos nos assustar com isso, nem nos amedrontar. Sabem por quê? Porque a própria Gênese, a qual fizemos referência, podem ler, afirma categoricamente: o que marcará a renovação moral a qual ou para a qual os espíritos superiores nos conclamam é o abraço profundo do amor. E seria, eu diria, um deslize da nossa parte imaginar ou pretender ou pressupor que a nossa doutrina magnífica, profunda, sozinha, iria assegurar o processo regenerador, homogeneizando as crenças do mundo todo com suas histórias, culturas, traços tão diferentes, milenares, seculares. Ué, será que teremos então o direito de impor? Ou abraçar profundamente a esteira do Mestre pelo amor? Este é o conclame da espiritualidade. Ou seja, nós não somos exclusividade. Somos trabalhadores da última hora. E dela haveremos de fazer jus. Porque os Espíritos clamam por toda parte. Trabalhem, corram, perdoem, lavem as mágoas, façam as pazes. Cuidado com o proceder na família. Cuidado com o proceder no trabalho. Não revidem. Não atirem pedra. Não julguem. Vejam a trava no seu olho ou nos seus olhos. A doutrina nos alerta. Porque o processo regenerador e os efeitos da lei de causa e efeito são cada vez mais céleres no processo regenerador. Nunca se percebeu uma rapidez tão grande com que nós plantamos e colhemos. E isto é o chamado de que nós somos trabalhadores da última hora e abraçando a doutrina que nos despontou como uma luminífera aurora, devemos
seguindo a esteira da codificação, trabalhar pela iluminação ininterrupta da humanidade, a partir da esteira de Jesus. Não vim para julgar, eu vim para amar, eu vim para pacificar, eu vim para perdoar, eu vim para abraçar. Este é viver o Natal continuamente e não viver no Natal. Então o tema que me foi proposto é viver, assim foi escrito, como recebi, viver no Natal e viver no Natal. E quando li, a querida irmã Luísa me disse: complemente. Então eu tomei a liberdade de complementar. Viver no Natal e viver no Natal à luz da doutrina espírita. Então viver no Natal à luz da doutrina espírita não é possível, porque é pontual. A doutrina é muito ampla, ela conclama para um trabalhar constante e nesse momento regenerador da terra, urgente, a todo momento. Não podemos perder tempo. Mas viver o Natal, ou seja, viver o renascimento, sempre, a todo momento, independente de propaganda, de data. É certo que as vibrações desse momento são salutares, são belas, nos envolvem. Eu mesmo fico muito tocado. Me embalo no sentimento crístico. Sem dúvida, isso é muito bom. Mas esse sentimento deve ser por nós, colhido, semeado, espalhado por todos os lugares por onde andarmos. Agradeço sobremaneira a atenção. Falaria muito e muito mais pelas asas do coração, mas como devemos obedecer aos parâmetros da casa, então eu apenas deixo vida em comum por laços de afetividade. Então vejam como o conhecimento científico, eu dei o exemplo de uma área, o direito. Vejam como o conhecimento científico avança para reconhecer a importância do afeto. O que é afeto se não amor? E o que diz a doutrina? Que família é senão o agrupamento de almas que se afeiçoam ou que retornam para repararem arestas do passado. A família não se identifica somente pelos laços sanguíneos. E nessa pleiade que eu sinto, da família da Casa da Esperança, da qual eu peço a devida vênia para dizer que me sinto feliz em, digamos, entre aspas, considerar-me fazer parte, mesmo que no pouco tempo que aqui venho, assim como vou sempre ao Deus Cristo e caridade, lá naquela semente plantada pelo velho peixe, o tio Peixe, o Aristóteles Peixinho, que de maneira tão sutil, que se você tiver tempo de aprender, eu não sabia a canção, procure ver se você consegue compreender, traduzir, porque a canção é hebraica. E a irmã Mariette, que é a espiritualidade dessa última lá em Marion, que foi secretária e assistente do velho Peixe muitos anos. Eu disse: olha, eu vou fazer um esforço. E na pesquisa feita, hoje internet, tudo, né? A irmã Luísa disse: convide Filipe. Filipe é um amigo querido que eu conheço há pouco tempo. E não sabia de absolutamente nada. Ele é testemunha, né? Está aqui. Então ela pediu para eu procurar. Eu liguei para o Filipe. Filipe, você pode vir aqui na minha casa? Posso. Então, Filipe, veja bem. Ele já conhece a Luísa, né? Aquela irmã solicitou que você viesse aqui
hoje à tarde, se pudesse, ficasse até minha palestra, né? Por conta de uma função que a irmã Maria sentiu certinha que eu deveria incluir para Riachão, mas de tão bela e para minha surpresa, como eu não sabia, Felipe já cantava essa canção desde criança, na língua mater, em hebraico. Então, muito emocionado fiquei, ou seja, uma confirmação de fé na esteira da mediunidade. Eu saí rapidamente com ele e nós vamos cantar aqui. Eu vou cantar, lógico, a versão traduzida, porque a única língua que é a nossa, nesta encarnação, e convidei Felipe para cantar comigo na língua, né? Já me confesso que na minha sinagoga eu rezava de costas, então é a primeira vez que eu vou cantar isso de frente para o público. Eu fiquei muito nervoso. Esse contemplar foi a que a música sai agora, né? Já nos encaminhando para a prece. Uma homenagem à pregação de Jesus, que nos dá tanta esperança. De montanha e transparente como vinho, e o cheiro de pinho vem com o vento no entardecer, com voz de campainha. Enquanto a pedra e a árvore dormem, assim também está sonhando minha cidade, Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu és de bronze, ouro e luz. Tu és cidade do meu Rei, Senhor Jesus. Jerusalém, Jerusalém, tu és de bronze, ouro e luz. Tu és cidade do meu Rei, Senhor Jesus. Como secaram as cisternas e o mercado está vazio, ninguém visita o monte templo lá na cidade velha, e nas cavernas que estão na rocha os ventos chegam a chorar. Ninguém mais desce a Jericó, onde Jesus entrou. Jerusalém, Jerusalém, tu és de bronze, ouro e luz. Tu és cidade do meu Rei, Senhor Jesus. Jerusalém, tu és de bronze, ouro e luz. Tu és cidade do meu Rei, Senhor Jesus. Quando vem a cantar-te e coroar-te de glória,